Olá, gente, graça e paz, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Eu já inicio esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você. No que você tem focado? Você sabia que tudo aquilo que você foca cresce? Pois é. Então, eu vim falar hoje sobre esse assunto. Antes, eu quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo, sabendo que a maior missão desse canal é ajudar você a ter uma evolução, um crescimento na sua vida espiritual. E como consequência, nós teremos aí uma evolução nas outras áreas da nossa vida, né? Então tudo começa aí pela área espiritual, pela aproximação, relacionamento com Deus, que a sua visão começa a ser ampliada. E como consequência temos aí um bom resultado nas outras áreas da nossa vida. E eu vim falar hoje sobre tudo que nós focamos cresce. Estamos sim no caminho de uma grande promessa do Senhor para a nossa vida, porém podemos ter comportamentos. Gente, a câmera tá aqui, mas eu tô olhando para cá. Eu tô olhando aqui para mim, não consigo olhar para a câmera. Mas enfim, eu tô aqui olhando aqui pro celular direto. Vamos lá. Os israelitas estavam a caminho da terra prometida, porém eles não conseguiram focar no que eles iriam conquistar, mas eles estavam focando naquilo que eles estavam passando naquele momento, o que é o errado. Nós precisamos focar naquilo que iremos conquistar futuramente. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que nós venhamos enxergar, mesmo que não esteja ainda materializado, claro, no terreno, no natural. Nós precisamos focar que já está liberado no mundo espiritual. No mundo espiritual já está pronto. Então, nós só precisamos acessar. Quando a gente fala assim, né, na igreja normalmente, o pastor pergunta: você toma posse dessa bênção? Você toma posse do que Deus está liberando nesse momento? O que é que você costuma dizer? Eu tomo posse. Então ali você já está tomando posse de algo que ainda está pronto e de algo que ainda está no espiritual, no mundo espiritual. E se você tem convicção e acredita, assim como eu, de que tudo primeiro é liberado no mundo espiritual e logo depois é concretizado no natural, você está entendendo o que eu estou falando. Então você tomou posse de algo que você ainda vai conquistar, que está lá na frente. Porém, você precisa passar por um processo para chegar à conquista. Você precisa passar por um deserto, muitas vezes. Você precisa passar por um tempo de espera, de tratamento. E às vezes Deus nos leva por um caminho mais longo. E foi isso que ele fez com os israelitas. Na passagem de Êxodo, eu não dei um vídeo para assistir que o pregador fala Êxodo, né? Na passagem do livro de Êxodo, no capítulo 13, diz assim, versículo, olha só, o desvio pelo deserto. O versículo 17 diz assim: quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Tá entendendo? Deus ele não nos leva pelo caminho mais curto. Por quê? Para que vemos, a gente vamos idealizar nossa área financeira, né? Vamos aqui colocar nossa área financeira. Você não vai sair de uma escassez e de repente você passar para para um estado de prosperidade, de riqueza, sabe?
não vai acontecer isso, vai ser aos poucos, será aos poucos. Você precisa mudar a sua mente. Deus ele já liberou isso, mas você precisa passar por um momento, por uma estação de preparação para você conquistar isso, porque você precisa estar com a mente mudada. Por que você precisa? Você vai precisar administrar as suas finanças, você vai precisar gerenciar toda a sua conta, né? Então você precisa ter um comportamento diferente do que você tinha quando estava no estado de escassez. E eu estou dando um exemplo. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Você entende? Quando Deus fala isso, significa o quê? Quando nós estamos ali a caminho de conquistar algo, se nós já tínhamos uma luta, enfrentávamos uma luta antes de estarmos nesse caminho de conquista, quando nós chegarmos nesse caminho, ainda não estaremos na terra prometida, porém já estamos no caminho. Mas dentro desse tempo nós iremos enfrentar lutas, nós iremos enfrentar coisas maiores. Então, às vezes, o Senhor ele permite guerras maiores, na verdade. Às vezes, o Senhor ele permite, sim, que nós tenhamos um período longo, extenso, para que a gente possa ser treinado por Ele. Eu costumo dizer muito, porque eu fui treinada pelo Senhor para suportar processos. Então, o Senhor ele nos treina, o Senhor ele nos habilita, o Senhor ele nos capacita para que tenhamos a autorização do próprio, do mesmo, para que venhamos conquistar, entendeu? Então ele nos leva pelo caminho mais longo. E o que eu vejo com isso? Ele pode mudar a rota, mas ele não muda o destino. Deus aqui ele mudou a rota, porque eles poderiam ir por um caminho mais curto, porém o Senhor conduziu eles a irem pelo caminho mais longo. Então, os israelitas, eu só estou dando uma explicação para que você entenda. Os israelitas, no caminho da terra prometida, eles focaram no que eles não tinham. Eles focaram no que eles não tinham. E qual foi a consequência deles focarem no que eles não tinham? Eles permaneceram no deserto. Então, assim, muitas vezes somos nós. Nós fazemos dessa forma. Então, a gente precisa focar na terra prometida, a gente precisa focar no que a gente já tomou posse, no que a gente já tem como herança, porque somos filhos e filhas. E temos sim, somos herdeiras de Cristo. Temos sim acesso, porém a gente só vai ter acesso quando estivermos com a maturidade suficiente para conquistar aquilo que já está pronto. É como se fosse uma adolescente, né, tendo ali 17 anos ainda, apesar de que hoje já está mais liberado, né, porém, tendo ali, pelo nosso conhecimento, com base no nosso conhecimento, um adolescente com menos de 18 anos, ele não pode dirigir, o pai ele não libera, né, até ele ter ali a carteira de habilitação dele, a carta de habilitação, a carta de condução, como diz aqui em Portugal. E antes disso ele não pode ter acesso, ele não pode conduzir o veículo, porque pode acarretar em algo pior, em uma tragédia. Então o pai ele aguarda que o filho tenha a idade e a maturidade, né, para ter acesso àquilo que já é como herança, aquilo que já é dele como herança. E então precisamos focar naquilo que vamos incluir, naquilo que vamos conquistar, naquilo que vamos... Quando se trata de alimentação, eu digo que você não precisa focar no que você vai retirar da sua mesa. Você pode focar naquilo que você vai colocar na sua mesa. Por quê? Conforme você focar naquilo que você vai colocar na sua mesa, Deus ele vai liberando para você habilidades,
capacidades, né? De você fazer, de você criar ideias, de você ter ideias na cozinha para poder trabalhar com aquele alimento natural, aquele alimento que é saudável. Então, quando você focar no que você vai incluir para consumir, né, que seja uma alimentação saudável, quando você está em uma reeducação alimentar, você vai ter ideias, né, e Deus ele vai começar a te habilitar. Nem você mesmo, por um tempo, vai se conhecer. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Eu não foquei, eu vou ter que tirar o pão, eu vou ter que tirar o refrigerante, eu vou ter que tirar isso, eu vou ter que tirar aquilo. Não, eu foquei naquilo que simplesmente eu iria começar a consumir, começar a incluir. A mesma coisa quando a gente vai fazer caminhada, quando a gente vai iniciar o exercício físico. Não precisamos focar naquilo que vai ser substituído por aquele momento, naquilo que a gente vai retirar. Um exemplo, você acorda 7 da manhã para poder se arrumar para ir trabalhar. Você só tem um tempo da manhã para fazer uma caminhada e decide fazer uma caminhada pela manhã. Você vai ter que acordar às 6 da manhã. Então você não precisa focar que você vai acordar mais cedo e tal, porque a sua mente começa a transformar aquilo em um empecilho, entendeu? Sua mente começa a te sabotar, você não vai conseguir, você não consegue, você não é capaz de fazer isso. Então você ali trava. E se você focar que você vai conseguir acordar, vai ser um benefício para você, vai ser algo que vai te beneficiar a sua saúde, né? E vai te ajudar a longo prazo, você vai ter uma saúde melhor. Você começa a focar nisso, você simplesmente vai conseguir fazer, porque a sua mente ela vai começar a te ajudar, como eu falei, né? Eu não lembro se eu falei aqui. Mas a nossa mente é um solo fértil. Quando a nossa mente, nós começamos a pensar coisas boas ou ruins, seja qual for, ela começa a germinar. Ela começa a crescer, aquela semente começa a crescer. Então a tendência é nós pensarmos mais coisas boas ou mais coisas ruins, depende daquilo que a gente está focando. Então, quando eu estava caminhando hoje, né, eu tive assim eu pensei desse jeito, precisamos celebrar nossas pequenas conquistas, precisamos celebrar pequenos começos, porque antes eu fazia caminhada, mas eu nunca conseguia ser constante. E não é porque eu tô falando aqui pra vocês que eu já tô no auge. É porque eu estou no meio do meu processo, vamos dizer assim. Porque caminhada eu já comecei há muito tempo, mas eu nunca consegui ser constante. E eu vi a necessidade de compartilhar porque é algo que eu estou passando e que muitas vezes você também está passando por isso. E não desista, não desista. A pior coisa é quando nós iniciamos algo. Deus tem prazer nos começos. Deus ele tem prazer nos começos. A pior coisa é quando iniciamos algo e por uma sabotagem da nossa mente, eu posso dizer assim, né? Como por uma sabotagem da nossa mente, nós acabamos desistindo no meio do caminho. Para eu fazer uma reeducação alimentar, para eu fazer uma mudança da minha alimentação, não foi fácil. Não foi fácil. Para eu ter um controle, um equilíbrio da minha alimentação, do que eu iria comer, ter uma resistência naquilo que eu estava vendo, porque o meu marido tem coisas que ele ainda consome, que eu entendo que eu não vou consumir. Porque se eu consumir vai me fazer mal, vai dar ruim para mim. E eu fico observando e olhando ele consumir aquele alimento, eu consigo, mas antes eu não conseguia. Eu consigo ter um controle. E eu comecei
e eu persisti por muitas vezes caindo, muitas vezes errando, muitas vezes tendo ali um descontrole, mas eu persisti, porque a melhor coisa que a gente pode fazer para um benefício nosso é a persistência, é persistir, é permanecer. A palavra que o Senhor me dá bastante, tem me dado esse tempo, é permaneça em Jerusalém. Atos 1:4, permaneça em Jerusalém até que o Pai envie a promessa, e nós precisamos permanecer. Se você quer abrir uma empresa, se você sonha em mudar o seu estado financeiro, né, a sua realidade financeira, foque em buscar conhecimento, foque em buscar conhecimento gratuito. Hoje a gente tem aqui essa plataforma incrível que é o YouTube, e temos muitas coisas aqui, muitos vídeos ensinando sobre várias coisas, sobre inúmeras coisas, e a gente pode usar essa plataforma como um benefício para nós. Então, pesquise sobre como ser um bom gestor das suas finanças, pesquise como fazer planilhas de organização financeira, pesquise e busque, não foque eu só trabalho, eu trabalho disso, eu só ganho tanto. Não foque nisso, porque você vai continuar nessa vida medíocre, nessa vida de escassez. Você precisa focar em uma solução. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer que vai me gerar uma renda maior? Para eu sair desse estado de escassez, para eu mudar essa realidade financeira na minha vida, da minha família. O que é que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Quanto tempo eu posso dedicar do meu dia para estudar sobre isso, para investir nisso? Entende? Quando você foca nessas coisas, tudo flui. Tudo flui. Eu tô tendo experiências incríveis referente a tudo que eu tenho focado, né? Tem parecendo que você começa a atrair, parecendo não, é real. Você começa a atrair conexões. A questão de você estar rodeado de pessoas também, isso também é uma influência, né? Você é o espelho de 5 pessoas, das 5 pessoas que você mais anda e mais fala. Com quem você tem andado? Entendeu? Então, assim, se você foca no que é bom, você vai atrair para você o que é bom. Se você foca no ruim, no problema, você vai atrair para sua vida problema e tudo quanto é coisa ruim. Você precisa focar no que é bom, você precisa focar no que vai entrar e não no que vai sair. Se você tem um hábito de levantar e logo olhar no celular, você tem que focar no que você pode fazer para poder trocar esse hábito, para poder mudar esse hábito. E não foque, eu preciso olhar meu celular. Eu não vou olhar meu celular e agora eu vou responder como as pessoas. Não foque nisso. Apesar de que você tem o dia todo para responder as pessoas. Você pode tirar ali 5 minutos do seu dia, 10 minutos do seu dia para responder as pessoas, para falar com algumas pessoas. E no acordar, se você coloca a sua Bíblia, se você foca, que eu tenho feito isso. Se você foca, eu vou deixar minha Bíblia aqui. Esse ato, né, vai ser intencional, de fato. Eu vou deixar minha Bíblia aqui do lado da minha cama, já aberta, porque eu sei que quando eu acordar, eu preciso ler, nem que seja um versículo de um capítulo. Um versículo, nem que seja um versículo, eu tenho que ler. Eu tenho que meditar naquele versículo, porque a Bíblia a gente medita, tá? E o livro a gente lê. Então eu tenho que meditar naquele versículo. Vou fazer o quê? Vou fazer a leitura, vou fazer uma oração, primeiramente, né? Para que o Espírito Santo lhe dê discernimento. E aí você faz a leitura do versículo, respira fundo, evita, em nome de Jesus, ficar na rede social olhando notícias trágicas.
porque isso vai influenciar, isso pode influenciar no nosso dia. Eu estou fazendo uma limpeza disso em mim e estou evitando esse tipo de coisa. E você foca na leitura, na meditação daquele versículo e segue o seu dia. Deus ele vai te conduzir, eu creio que da melhor forma, para que o seu dia floresça, que o seu dia flua de uma forma diferenciada. Então, se você foca no que você vai incluir, se você foca no conhecimento que você vai buscar, se você foca no horário, seja 15, seja 20 minutos, que você vai colocar para poder ter um estudo de um outro idioma, você foca nisso e normalmente ele vai crescer. E o que é que acontece, gente, quando focamos no que vamos incluir e quando a gente começa literalmente a incluir essas coisas? Quando a gente foca literalmente em incluir essas coisas. Porque assim, o novo, ele é realmente desconfortável. Só que ele é necessário, o desconforto é necessário para que a gente mude o comportamento, mude os hábitos. E para a gente conquistar a Terra Prometida, eu ia falar outra coisa, acabei falando isso. Para a gente chegar até a Terra Prometida e conquistar coisas que Deus já liberou sobre a nossa vida, para a nossa vida, e conquistar aquilo que já está pronto para nós, precisamos ter esse desconforto, precisamos passar por esse desconforto, para que a gente seja preparado, como foi o caso de Esther. Não sei se você já leu esse livro, mas Esther, ela precisou estar ali no período de 1 ano fazendo tratamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses tratamento com cosméticos e perfume. Então ela precisou desse tratamento, desse tempo de tratamento para chegar até a posição de rainha. Nós precisamos ter um comportamento diferenciado para conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque o que Deus tem é muito maior do que o que estamos vivendo hoje. Como é que você vai ficar com a mesma mente de hoje, vivendo algo maior de Deus? Você não vai conseguir gerenciar, você não vai conseguir administrar, entendeu? Possa ser que depois, ou com pouco tempo, você caia, você coloque aquilo acima de Deus na sua vida. Então nós precisamos ser tratados por Deus, preparados por Deus, para poder chegar até e conquistar e ter acesso àquilo que já foi liberado, àquilo que já está pronto. Não foquem no ruim, não foquem no problema, não foquem no deserto, no que você não tem. Crie o hábito, sim, de agradecer a Deus pela sua vida, pelo fôlego de vida. Deus, ele já nos deu o fôlego de vida, ele já nos deu a vida, nós já levantamos e agora precisamos fazer a nossa parte, temos a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade é nossa de cuidar da saúde do corpo que Deus nos deu, entende? Deus, ele permitiu que a gente acordasse, levantasse da cama e tivesse aí a oportunidade, mais um dia, de fazer algo diferente. Temos aí essa oportunidade e às vezes negligenciamos muitas coisas. Podemos fazer, mas acabamos não fazendo. Então a responsabilidade é nossa. Eu deixo essa reflexão aí para você. O que é que você tem feito para viver o novo de Deus? Onde você tem focado? Onde você tem colocado suas expectativas? Em Deus, no que Deus já tem para você, ou é nos problemas que você está passando atualmente? Não foque nos problemas. Se você focar nos problemas, os problemas irão piorar, os problemas irão crescer. Foque em uma solução. Seja cooperador para o que Deus tem para a sua vida, para viver o propósito de Deus para você. Amo vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.